Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem viver sob uma proteção invisível, enquanto outras enfrentam tribulação após tribulação? Por que há quem recebe milagres e há quem suplica sem ser atendido? Será que Deus escolhe alguns e abandona outros? Ou será que existe algo que os abençoados possuem e você ainda não descobriu? Durante décadas, fiéis do mundo inteiro procuraram o Padre Pio em busca de consolo, cura e orientação espiritual. Ele via além do véu da carne. Ele conhecia os segredos das almas. Ele discernia os espíritos e sabia exatamente quem estava sob a proteção divina e quem havia se afastado dela sem perceber. E em seus anos de confessionário, de direção espiritual, de combate direto contra as forças das trevas, ele descobriu algo extraordinário. Esta mensagem não é para todos. Não existem coincidências. Se você está ouvindo isso agora, é porque o Espírito Santo te trouxe até aqui. Talvez o próprio Padre Pio tenha intercedido para que você recebesse esta revelação hoje, neste momento exato da sua vida. E se eu te disser que o Padre Pio revelou quais são os 4 sinais infalíveis de que você é verdadeiramente abençoado por Deus? 4 coisas simples, escondidas na vida cotidiana, que a maioria ignora completamente, mas que são as marcas visíveis da predileção divina sobre uma alma. Este ensinamento não está disponível em qualquer lugar. Não é algo que se encontra facilmente. É um conhecimento profundo, guardado para aqueles que buscam verdadeira proteção espiritual e querem reconhecer as bênçãos que já possuem. O Padre Pio não era um santo qualquer. Ele carregou os estigmas de Cristo por 50 anos. Ele sofreu ataques físicos do demônio. Ele lia os corações como livros abertos. E justamente por viver tão perto do céu e tão exposto ao inferno, ele sabia reconhecer quando Deus havia marcado uma vida com sua bênção. Certa vez, uma mulher desesperada procurou o Padre Pio. Ela estava destruída, havia perdido tudo, saúde, dinheiro, família, achava que Deus a havia abandonado, achava que era amaldiçoada. Mas quando ela entrou no confessionário, ainda antes de abrir a boca, o Padre Pio olhou fundo em seus olhos e disse algo que a fez cair em lágrimas. Ele viu nela as 4 coisas. Ele soube que, apesar de todo o sofrimento, ela era profundamente abençoada. E nos meses seguintes, tudo em sua vida começou a se restaurar de forma sobrenatural. Hoje, você vai descobrir quais são essas 4 coisas. E quando terminar de ouvir, você saberá se Deus colocou sua marca de bênção sobre você. Se você possui essas 4 coisas, nenhuma força do mal prevalecerá. Se você está em dúvida sobre sua vida espiritual, se inscreva neste canal agora, porque cada vídeo é uma proteção a mais, uma luz a mais contra as trevas que tentam te confundir. O Padre Pio dizia algo que poucos compreendiam na época, mas que hoje ressoa com força profética. Deus marca aqueles que são seus. E essa marca não está escondida, está visível para quem tem olhos espirituais para ver. Ele não falava de sinais extravagantes, de riquezas materiais ou de uma vida sem dor. Não. Ele falava de algo muito mais profundo, algo que o mundo não consegue entender, mas que o céu reconhece imediatamente. Durante seus anos de ministério, especialmente no confessionário, onde passava até 16 horas por dia, o Padre Pio observava as almas. Ele via além das palavras. Ele percebia além das aparências. E começou a notar um padrão impressionante. Havia 4 elementos presentes na vida de todos aqueles que Deus havia escolhido para grandes bênçãos, para milagres, para proteção sobrenatural. Eram coisas simples, cotidianas, que muitos possuíam sem dar valor, sem reconhecer a magnitude espiritual daquilo. Isto não é superstição, isto não é magia,
Isto é fundamento católico puro, enraizado nos sacramentos, na Bíblia, na tradição dos santos e no poder da oração. O Padre Pio viveu experiências místicas que confirmavam essas verdades. Ele enfrentou o demônio face a face. Ele curou os incuráveis. Ele converteu os mais endurecidos. E tudo porque ele conhecia os segredos da bênção divina. Talvez você esteja passando por um momento difícil agora. Talvez você sinta que suas orações não são ouvidas. Talvez você esteja cansado de lutar e não ver resultados. Mas, e se eu te disser que talvez você já seja abençoado e não esteja reconhecendo? E se Deus já colocou essas 4 coisas na sua vida e você, cego pelo sofrimento, não consegue vê-las? Agora você está prestes a descobrir quais são essas 4 coisas que marcam uma vida verdadeiramente abençoada por Deus, segundo as revelações do Padre Pio. Prepare seu coração, porque o que vem a seguir pode mudar completamente a forma como você enxerga sua própria vida. Quando alguém perguntava ao Padre Pio como reconhecer se Deus estava de fato abençoando uma vida, ele não falava de prosperidade financeira imediata, nem de ausência de problemas. Ele falava de sinais espirituais profundos, invisíveis aos olhos carnais, mas poderosíssimos no plano sobrenatural. Vamos à primeira revelação. A primeira coisa que marca uma pessoa abençoada por Deus é: você passa por provações, mas não perde a paz interior. Quando o Padre Pio revelou isso, muitos ficaram confusos. Como assim? Eu estou sofrendo e isso é bênção? Escute bem. O Padre Pio explicava que a pessoa amaldiçoada vive em desespero constante, mesmo quando tudo está bem materialmente. Já a pessoa abençoada, mesmo atravessando o vale da sombra da morte, carrega uma paz inexplicável no coração. É uma paz que o mundo não dá e não pode tirar. É a paz de Cristo. O Padre Pio dizia: a alma que Deus abençoa, Ele primeiro purifica. E na purificação, ele não retira sua presença. Pelo contrário, ele se faz mais próximo. Pense na sua vida agora. Você está passando por dificuldades, doenças, crises financeiras, problemas familiares, mas no fundo do seu coração, bem no fundo, existe uma paz que você não consegue explicar, uma certeza de que Deus não te abandonou. Essa paz é o primeiro sinal infalível de que você é abençoado. O demônio odeia essa paz. Ele tenta roubar isso de você todos os dias. Ele coloca pensamentos de desespero, de que Deus te esqueceu, de que você está sozinho. Mas se mesmo assim você consegue dormir à noite, se você consegue sorrir em meio às lágrimas, se você consegue dizer: seja feita a vossa vontade, mesmo sem entender, você possui a primeira marca da bênção divina. Na Bíblia, em Filipenses 4, verso 7, está escrito: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa paz não faz sentido racional. Ela é sobrenatural. E o Padre Pio ensinou que essa paz deve ser cultivada através da oração diária, especialmente do Santo Rosário. Ele dizia: o rosário é a arma. Quem reza o rosário todos os dias, mesmo que seja apenas uma dezena, mantém o canal aberto com o céu. E onde há canal aberto, há paz. Se você não tem essa paz, não significa que está perdido. Significa que precisa abrir esse canal urgentemente. Comece hoje. Reze uma dezena do rosário pedindo o dom da paz. A Virgem Maria, que o Padre Pio tanto amava, jamais nega esse pedido a quem reza com fé. Agora preste atenção na segunda revelação, porque ela está conectada à primeira. A segunda coisa que marca uma pessoa abençoada por Deus é: você sente um desejo constante de orar, mesmo quando está cansado ou ocupado. Isso é extraordinário. O Padre Pio explicava que a pessoa que Deus abençoa, ele atrai para a oração como um ímã. Pode ser que você não consiga rezar horas como os santos, mas você sente falta da oração. Você sente necessidade de falar com Deus.
Você sente um vazio quando passa o dia sem rezar. Esse desejo, essa sede espiritual, é um sinal claro de que o Espírito Santo habita em você e está trabalhando na sua alma. Houve um relato de uma senhora que vivia completamente afastada da fé. Ela estava doente, amargurada, cheia de rancor. Mas um dia, sem saber porquê, ela sentiu vontade de rezar. Apenas isso. Uma vontade inexplicável. Ela nem sabia rezar direito, mas começou com um Pai Nosso. Semanas depois, procurou o Padre Pio em confissão. Ele olhou para ela e disse: Deus te escolheu. Ele colocou em você o desejo de oração porque quer te salvar e te usar para salvar outros. Aquela mulher se transformou numa das maiores devotas do rosário da região. Você sente isso? Você sente vontade de rezar mesmo quando está exausto? Mesmo quando tudo parece sem sentido? Esse desejo não vem de você. Vem de Deus. É Ele chamando você para mais perto. E quando Deus chama alguém assim, é porque está preparando grandes bênçãos. O Padre Pio advertia: nunca ignore esse chamado interior para a oração. Porque se você ignorar repetidamente, o Espírito Santo se entristece e pode diminuir sua ação em você. Se você sente esse desejo, cultive-o, mesmo que seja 5 minutos pela manhã, mesmo que seja um Pai Nosso antes de dormir. Nunca deixe esse fogo se apagar. Agora vem a terceira coisa, e esta é particularmente poderosa. A terceira coisa que marca uma pessoa abençoada por Deus é: você é perseguido, criticado ou incompreendido por causa da sua fé. Quando o Padre Pio falava isso, as pessoas se assustavam. Como assim ser perseguido é bênção? Mas escute a sabedoria dele. Se o mundo te ama, desconfia. Se o mundo te odeia por causa de Cristo, alegra-te, porque teu galardão nos céus será grande. O próprio Padre Pio foi perseguido pela igreja durante anos. Foi proibido de celebrar missa em público, de confessar, de exercer seu ministério. Ele sofreu humilhações terríveis, mas ele sabia que essa era a marca da bênção divina. Porque Jesus disse em João 15, verso 20, se me perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. Pense na sua vida. Você já foi ridicularizado por rezar? Já foi chamado de fanático por ir à missa? Já perdeu amizades porque não compactua com o pecado? Sua família ri de você quando você fala de Deus? Isso não é maldição. Isso é bênção disfarçada. Porque significa que você incomoda o demônio. Significa que sua luz está brilhando num mundo de trevas. E o mundo odeia a luz. O Padre Pio dizia aos seus filhos espirituais: quando você é atacado por causa da fé, Deus está te testando, te purificando e te preparando para algo maior. Cada crítica injusta que você recebe por amor a Cristo é uma joia na sua coroa celestial. Ele ensinava que não devemos revidar com raiva, mas com mansidão e oração. Reze por quem te persegue. Porque ao fazer isso, você quebra as correntes espirituais que o demônio usa para te atacar através dessas pessoas. Se você está sendo perseguido agora, saiba, você é abençoado. Deus permitiu isso porque confia em você, porque sabe que você é forte o suficiente para suportar. Continue firme, não abandone sua fé, não silencie sua voz. O céu está observando, os anjos estão ao seu lado, e cada lágrima que você derrama por causa de Cristo será transformada em glória eterna. E agora, a quarta e última coisa. Esta é a mais importante de todas. A quarta coisa que marca uma pessoa abençoada por Deus é: você tem compaixão pelos que sofrem e deseja ajudá-los, mesmo quando você mesmo está sofrendo. Esta é a marca suprema. O Padre Pio viveu isso intensamente, mesmo carregando dores físicas insuportáveis dos estigmas, mesmo sangrando diariamente, mesmo exausto. Ele passava horas e horas atendendo os fiéis, consolando, curando, orientando. Ele não pensava em si mesmo. Ele pensava nos outros.
E Deus derramou sobre ele bênçãos inimagináveis por causa disso. Ele dizia: a alma egoísta, mesmo que reze, está fechada para as grandes bênçãos de Deus. Mas a alma generosa, que sofre e ainda assim ajuda quem sofre, essa alma Deus abençoa abundantemente. Você já reparou em você mesmo? Quando você vê alguém em necessidade, mesmo estando em crise, você sente vontade de ajudar? Quando alguém te procura chorando, você esquece seus problemas e acolhe? Quando você vê injustiça, você se indigna e quer fazer algo? Essa compaixão não é natural, é sobrenatural, é fruto do Espírito Santo, é a própria presença de Cristo em você. E essa é a maior de todas as marcas da bênção divina, porque é a que mais se assemelha ao próprio coração de Deus. O Padre Pio contava a história de uma jovem que vivia na miséria absoluta. Ela mal tinha o que comer. Mas quando uma vizinha apareceu pedindo ajuda porque o filho estava doente, essa jovem dividiu a pouca comida que tinha. Naquela mesma noite, bateram na porta dela. Era um homem que ela nunca tinha visto, trazendo mantimentos, dinheiro e remédios. Ele disse que foi enviado para ajudá-la e desapareceu. Ela procurou o Padre Pio dias depois e ele confirmou: foi um anjo. Deus viu sua compaixão e enviou socorro do céu. Se você possui essas 4 coisas, não importa o que você está enfrentando agora. Você é abençoado por Deus de forma irrevogável. E as portas do céu estão abertas para você. Agora você sabe. Agora você tem o conhecimento que faltava. O problema espiritual que impedia você de reconhecer as bênçãos de Deus sobre sua vida era a cegueira. Você estava olhando para o que não tem, para o que dói, para o que ainda não chegou. Mas Deus já havia marcado você com essas 4 coisas. E se você possui pelo menos uma delas, saiba que as outras virão, porque Deus não faz obra pela metade. O Padre Pio ensinava claramente: a bênção de Deus não é reconhecida pela ausência de cruz, mas pela presença de graça para carregar a cruz. Ele dizia aos seus filhos espirituais que fizessem um exame de consciência diário. Antes de dormir, pergunte-se: hoje eu mantive a paz mesmo diante do problema? Hoje eu rezei, mesmo cansado? Hoje alguém me criticou por causa da minha fé e eu perdoei? Hoje eu ajudei alguém, mesmo precisando de ajuda? Se a resposta for sim para qualquer uma dessas perguntas, agradeça a Deus de joelhos, porque você está sendo abençoado neste exato momento. E a partir de agora, o que você deve fazer é cultivar essas 4 coisas conscientemente. Não deixe a paz ser roubada pelo desespero. Reze o rosário todos os dias, nem que seja uma dezena. Quando for criticado, ofereça isso a Cristo. Quando vir alguém sofrer, estenda a mão. O Padre Pio prometia: quem vive essas 4 marcas com fidelidade, mesmo nas pequenas coisas, verá milagres acontecerem. Não do jeito que espera, mas do jeito que Deus sabe que é melhor. Ele via isso acontecer constantemente. Pessoas que estavam à beira da ruína e, ao reconhecerem essas bênçãos e viverem de acordo com elas, experimentavam restauração total. Não era magia, era fidelidade recompensada por Deus. A promessa do Padre Pio é esta: se você cultivar essas 4 coisas com humildade e perseverança, Deus não te abandonará jamais. Ele pode te purificar, pode te testar, mas nunca te deixará desamparado. Você tem agora a chave. Use-a. Se esta mensagem tocou seu coração, se você reconheceu essas 4 coisas na sua vida, ou se você deseja cultivá-las a partir de agora, eu preciso te pedir algo importante. Inscreva-se neste canal agora. Não deixe para depois. Sabe por quê? Porque cada ensinamento que você recebe aqui é uma proteção espiritual a mais contra as trevas que tentam te confundir e te afastar de Deus. Este canal existe para trazer a você as revelações e os ensinamentos dos santos, especialmente do Padre Pio, que dedicou sua vida inteira a salvar almas e a combater o mal.
Quando você se inscreve, você está dizendo sim para Deus. Agora eu quero te fazer um convite, um desafio espiritual que vai transformar sua vida nos próximos dias. Este desafio é baseado exatamente no ensinamento que o Padre Pio nos deixou sobre as 4 marcas da bênção divina. Escute com atenção e aceite com coragem. Durante os próximos 7 dias, você vai fazer o seguinte: toda manhã, ao acordar, antes de olhar o celular, antes de fazer qualquer outra coisa, ajoelhe-se ao lado da sua cama e agradeça a Deus pelas 4 bênçãos. Diga assim: Senhor, obrigado pela paz que o Senhor me dá mesmo nas provações. Obrigado pelo desejo de orar que o Senhor coloca em mim. Obrigado pelas perseguições que me purificam. Obrigado pela compaixão que o Senhor me ensina a ter pelos que sofrem. Depois disso, reze uma dezena do rosário, apenas uma. Não precisa ser o terço inteiro se você não conseguir. Mas reze com fé, com devoção, pedindo ao Padre Pio que interceda por você. E durante o dia, toda vez que sentir medo, ansiedade ou desespero, repita mentalmente: eu sou abençoado por Deus. Ele não me abandonou. Ele está comigo. Parece simples? É simples, mas é poderoso. O Padre Pio dizia que os maiores milagres acontecem através das práticas mais simples, quando feitas com fé verdadeira. Este desafio vai realinhar sua alma com a vontade de Deus. Vai abrir canais espirituais que estavam bloqueados. Vai trazer paz, clareza e bênçãos que você nem imagina. A recompensa espiritual deste desafio é imensa. Você vai perceber mudanças na sua vida. Pode ser na saúde, pode ser nas finanças, pode ser nos relacionamentos, mas com certeza será na sua paz interior. Você vai sentir a presença de Deus mais perto. Você vai dormir melhor. Você vai ter mais força para enfrentar os problemas. E no 7º dia, você vai olhar para trás e ver que não foi coincidência. Se você aceita este desafio, escreva nos comentários agora: eu aceito o desafio. Padre Pio, interceda por mim. E se inscreva no canal para receber mais desafios espirituais como este. Não tenha vergonha. Não tenha medo. Faça esse compromisso com Deus hoje. Sua vida espiritual depende disso. Chegamos ao final desta jornada espiritual. E agora eu quero que você pare tudo o que está fazendo. Se você está andando, sente-se. Se você está deitado, coloque-se numa posição confortável. E se for possível, feche seus olhos. Vamos fazer juntos uma oração profunda, pedindo a intercessão do Padre Pio e confiando plenamente em Cristo. Respire fundo. Sinta a presença de Deus ao seu redor. Ele está aqui. Neste momento, neste lugar, Ele está com você. E o Padre Pio, lá do céu, também está olhando para você com aquele olhar de pai amoroso que ele tinha. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, eu venho até Ti neste momento com o coração aberto e humilde. Obrigado por me revelar através do Padre Pio as 4 marcas da Tua bênção sobre minha vida. Obrigado pela paz que Tu me dás, mesmo quando tudo ao meu redor é tempestade. Obrigado pelo desejo de orar que Tu colocas em mim, mesmo quando estou cansado e fraco. Obrigado pelas perseguições e críticas que eu sofro por causa da fé, porque sei que são sinais de que eu Te pertenço. E obrigado pela compaixão que Tu me ensinas a ter, mesmo quando eu mesmo estou sofrendo. Padre Pio, santo querido, estigmatizado de Cristo, guerreiro incansável contra o mal, eu Te peço, intercede por mim agora. Apresenta ao Senhor todas as minhas necessidades. Tu que conheceste o sofrimento, Tu que carregaste a cruz com amor, Tu que nunca desististe de salvar almas, olha para mim com misericórdia. Alcança para mim a cura que eu preciso, a proteção que minha família necessita, a prosperidade que tanto espero e, acima de tudo, a graça de permanecer fiel até o fim. Senhor, eu reconheço que sou abençoado. Mesmo que meus olhos ainda não vejam completamente, eu creio. Eu confio.
Eu sei que tu tens um plano para mim. Derrama sobre mim teu Espírito Santo, que ele renove minha fé, fortaleça minha esperança e inflame minha caridade. Que eu nunca perca a paz interior, que eu nunca deixe de rezar. Que eu suporte com paciência as perseguições e que eu sempre estenda a mão para ajudar quem precisa. Virgem Maria, Mãe de Deus e minha mãe, cobre-me com teu manto protetor. Guarda minha família, minha casa, minha saúde, meu trabalho. Que nenhum mal me atinja, que nenhuma força das trevas prevaleça contra mim. Eu sou filho de Deus, eu sou abençoado, e nada nem ninguém pode me separar do amor de Cristo. Amém. Abra seus olhos agora. Você está diferente. Você recebeu algo hoje que não pode ser tirado de você. Guarde esse ensinamento no coração. Viva essas 4 marcas todos os dias. E espere, porque Deus vai agir na sua vida de maneiras que você nem imagina. Que o Padre Pio interceda por você sempre. Que Deus te abençoe, te proteja e te encha de paz. Fique com Deus.